Olá, seja bem-vindo a mais uma apresentação na Escola de Profecia. Daremos continuidade assim apresentando os eventos finais e desta vez nós preparamos um documentário especial para si, falando sobre algo que está acontecendo nos nossos dias e que muitas vezes nós não percebemos, mas que é real. Convido vocês a uma oração e em seguida vamos à apresentação deste documentário. Senhor, nesta noite queremos evocar Sua presença. Venha estar conosco enquanto acompanhamos isto, que no final saiamos com esperança de que o Senhor é quem dirige os negócios deste mundo. O Senhor é quem tem a palavra final e a Tua palavra, Bíblia, nos mostra que Jesus é vitorioso e seu povo também será vitorioso no final. Não importa, Senhor, as agruras que temos passado, não importa as tribulações que iremos passar. O que importa é que Jesus venceu. E se nós estivermos com Ele, também venceremos. Esta é a nossa esperança. Este é o nosso conforto. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim estamos preparados para o documentário. Vamos acompanhar. Há mais de 150 anos, um homem chamado Albert Pike escreveu uma carta arrepiante, prevendo não apenas uma, mas 3 guerras mundiais. 2 delas já aconteceram. E a terceira? E se tudo o que pensavas ser aleatório, cada guerra, cada convulsão, fosse parte de um jogo longo? Isto não é teoria de conspiração, é uma carta histórica. E 2 guerras mundiais já seguiram um script quase perfeitamente. Vamos soltar o niilista e os ateus. Escreveu uma figura infame do século XIX, descrevendo como provocaria um formidável cataclismo social que chocaria o mundo com seu horror. Em outras palavras, vamos soltar o destruidor. Esta proclamação misteriosa, fria, calculada e repleta de intenções sombrias esboçou um plano para incitar o caos em uma escala sem precedentes. Mas quem seria capaz de conceber tal plano diabólico? E poderia o caos que vimos em nosso mundo ser parte desse plano? Estas perguntas nos convidam a uma viagem de volta no tempo, desnudando as camadas da história para descobrir um projeto secreto destinado a provocar 3 guerras mundiais e remodelar o mundo. A nossa jornada começa no ano 1870. Imagine um escritório mal iluminado onde 2 homens trocam cartas sobre o máximo segredo. Um deles é Giuseppe Mazzini, um líder revolucionário italiano imerso em sociedades secretas. E o outro é Albert Pike, um general da Guerra Civil Americana e maçônico influente. Numa carta datada de 22 de janeiro de 1870, Mazzini confidenciou a Pike uma visão ousada. Todas as organizações maçônicas existentes continuariam como estavam, cada uma com a sua própria estrutura e líderes. Mas nos bastidores, uma nova ordem secreta controlaria todas elas. Devemos permitir que todas as federações continuem como estão, mas devemos criar um super rito que permanecerá desconhecido, escreveu Mazzini. Esse rito supremo, secreto, escolheria apenas os mais elevados iniciados, aqueles considerados dignos dos segredos mais profundos, e os ligaria a um absoluto segredo. Através deste conselho invisível e elevado, vamos governar toda a maçonaria, que se tornará o único centro internacional, mais poderoso porque a sua direção será desconhecida. Pense nisso. Um círculo interno escondido, a puxar os cordelinhos de todas as lojas e organizações visíveis, desconhecido até pelos seus próprios membros inferiores. Este era o ousado esquema de Pike e Mazzini, para unir silenciosamente as fraternidades do mundo sob uma única mão orientadora. Davam mesmo a este corpo clandestino um nome, o rito paladiano novo e reformado,
com sedes estrategicamente localizadas em Charleston, Estados Unidos da América, Roma, Itália e Berlim, Alemanha. Pike lideraria o rito secreto no Ocidente, Mazzini no Oriente. O maçom médio ou líder cívico não teria ideia de que uma autoridade superior e invisível estava a dirigir o seu rumo. Tal era a visão inicial que Albert Pike abraçou, uma hierarquia encoberta para orientar os eventos mundiais a partir das sombras, unida em propósito e luciferiana em filosofia. Era um plano audacioso, com certeza, mas era apenas o começo. Apenas um ano depois, em agosto de 1871, Albert Pike escreveu outra carta extraordinária, desta vez delineando um plano nada menos do que uma ordem mundial. Ele descreveu uma ordem mundial, uma única ordem onde todas as nações estão sob controle de uma organização central. Pike imaginou um centro internacional de poder guiando os destinos das nações nos bastidores. Para alcançar isso, por mais inimaginável que pareça, o plano de Pike previa 3 monumentais guerras globais que remodelariam o mundo e pavimentariam um caminho para esta ordem unificada. Sim, você ouviu bem. 3 guerras mundiais, previstas anos antes de qualquer guerra mundial ter ocorrido. Na sua carta a Mazzini, datada de 15 de agosto de 1871, Pike explicou friamente que 3 futuras guerras mundiais seriam orquestradas para preparar o mundo para a nova ordem mundial. Cada conflito teria um propósito específico na degradação de certas potências e ideologias, até que, por fim, um governo global pudesse intervir. Era um plano audacioso e de tirar o fôlego. Usar a própria guerra, a mais horrífica das calamidades humanas, como uma ferramenta para forjar uma nova ordem social. O mundo, é claro, ainda não havia experimentado uma única guerra mundial. Só podemos imaginar quão fantásticos ou loucos tais prognósticos poderiam ter soado para os contemporâneos de Pike. E, no entanto, como iremos ver, o século XX se desenrolou quase exatamente ao longo das linhas que Pike descreveu. Seria mera coincidência ou uma premonição arrepiante? E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Jesus advertiu há muito tempo. Mas quem poderia imaginar que os homens poderiam planejar tais guerras com antecedência? Vamos percorrer o plano de Pike passo a passo, guerra a guerra, e compará-lo com a história real que se seguiu. De acordo com o plano de Pike, a Primeira Guerra Mundial deveria ser desencadeada para destruir o poder dos czares russos, aqueles imperadores que representavam os campeões da fé cristã ortodoxa oriental. A Rússia, sob os czares, era uma nação profundamente religiosa. O czar era até mesmo chamado de defensor da ortodoxia. Pike e seu círculo secreto viam isso como um grande obstáculo. Assim, o plano era simples e impiedoso. Usar a guerra para derrubar o czar e mergulhar a Rússia em uma revolução sem Deus. A Primeira Guerra Mundial deveria ser travada para permitir que os Illuminati derrubassem os poderes dos czares na Rússia e transformassem esse país no reduto do comunismo ateísta. Lê-se um resumo da carta de Pike. Para eliminar o conflito, Pike escreveu que os agentes da sua ordem secreta incitariam antagonismo entre o Império Britânico e o Império Alemão, garantindo uma guerra em larga escala que englobaria a Europa. A história diz-nos que isto foi exatamente o que aconteceu. Algumas décadas depois, a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, com a Grã-Bretanha e a Alemanha em lados opostos. E em 1917, o Império Russo havia colapsado. O czar Nicolau II foi deposto e mais tarde executado. E no seu lugar surgiu a União Soviética, o primeiro Estado comunista devotamente ateu do mundo.
A Igreja Ortodoxa na Rússia foi brutalmente reprimida. Incontáveis padres foram mortos ou presos, igrejas saqueadas, a fé silenciada. Pike tinha escrito tudo isso em 1871, muito antes de 1914. Ainda assim, os eventos seguiram seu script de maneira inquietante. Será que isto aconteceu por acaso? A carta de Pike esteve na exibição no Museu Britânico durante muitos anos, declarando abertamente o objetivo de estabelecer um Estado ateísta e comunista na Rússia. Isso aconteceu? Sim. Pense no custo humano. Milhões pereceram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Impérios caíram. E um mundo de vida inteiro na Rússia foi extinto. Famílias choraram por filhos que nunca retornaram para casa. Tradições centenárias foram reduzidas a pó. Foi toda esta tristeza orquestrada para cumprir a agenda secreta? É um pensamento assombroso. No entanto, à medida que a fumaça da Primeira Guerra Mundial dissipava, o cenário estava a ser preparado para um conflito ainda maior. Um que o plano de Pike também previu de forma inquietante. A instrução seguinte de Pike foi fomentar uma Segunda Guerra Mundial, que dependeria do embate ideológico entre o fascismo e o sionismo político, o movimento por uma pátria judaica. Em seu projeto de 1871, Pike escreveu que essa guerra deveria ser organizada para que o nazismo, ditadura fascista, fosse destruído e o sionismo crescente forte o suficiente para estabelecer uma nação soberana de Israel na Terra Santa. Ao mesmo tempo, esta guerra permitiria que o comunismo se espalhasse e se tornasse poderoso, contrabalanceando o Ocidente. A Segunda Guerra Mundial deveria ser travada para que o nazismo fosse destruído e o poder do sionismo político aumentasse para que o Estado soberano de Israel pudesse ser estabelecido na Palestina. Pike acrescentou que, durante esta Segunda Guerra, o comunismo internacional será construído até igualar em força o da Cristandade Unida, depois mantido sob controle até o conflito final que está por vir. Novamente, os paralelos com a história real são surpreendentes. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial eclodiu, desencadeada pela agressão da Alemanha nazista, fascismo, contra os aliados. A guerra terminou em 1945 com a derrota total do nazismo, o próprio resultado que Pike tinha previsto. E em 1948, com a simpatia mundial em apoio ao povo judaico após o Holocausto, o Estado de Israel foi oficialmente fundado na Palestina, exatamente como previsto. É desconcertante perceber que a carta de Pike descreveu este resultado décadas antes. Para estabelecer um Estado sionista em Israel, conseguiu alcançar este objetivo? Sim, na verdade, após esta guerra, Israel na sua forma atual foi reinstaurado. Entretanto, a União Soviética, nascida da Primeira Guerra Mundial, emergiu da Segunda Guerra Mundial como uma superpotência, controlando a Europa de leste, espalhando o comunismo muito além da Rússia. No final da década de 1940, o mundo estava dividido em dois campos: o leste comunista e o ocidente judeu-cristão, de força aproximadamente igual, justamente como o plano de Pike exigia. O comunismo tinha de fato tornado-se uma força formidável, mas estava temporariamente contido, limitado pelo Ocidente, até algum momento futuro em que seria necessário para o cataclismo social final. Considere o drama humano da Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Soldados e civis, mães e crianças. Horrores indescritíveis como o Holocausto ocorreu, em que 6 milhões de judeus foram assassinados sob a tirania nazista. A partir desse horror, os sobreviventes construíram uma nova nação, Israel, esperando paz e segurança.
E o equilíbrio global de poder mudou de uma forma que preparou o terreno para o próximo grande confronto. Poderia tudo isto ter sido manobrado por desenho? É uma pergunta desconfortável. Normalmente, atribuímos a Segunda Guerra Mundial às ambições de Hitler, às políticas de Churchill e Roosevelt, à luta entre a tirania e a liberdade. No entanto, aqui temos uma carta de 1871 que parece ter previsto os resultados exatos. A queda da Alemanha nazi, a criação de Israel, o surgimento de um confronto na Guerra Fria entre o comunismo e o Ocidente. Se o plano de Pike foi uma mera coincidência, é uma coincidência estonteante. Se foi algo mais, um guião a ser seguido por atores invisíveis, então a tragédia desses anos adquire um significado ainda mais sombrio. A carta de Pike não parou em duas guerras. Falava de uma terceira guerra mundial que seria desencadeada aproveitando a tensão entre o mundo muçulmano e o mundo judeu. O sionismo político. O plano prevê um conflito tão vasto que atrairia todas as nações, acabando por desgastá-las até a exaustão. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada usando as diferenças entre os sionistas políticos e os líderes do mundo muçulmano, teria escrito Pike. Ele previu uma guerra que romperia no Oriente Médio, colocando o Islã e Israel na garganta um do outro e se espalhando para fora até que todas as nações fossem sugadas para o vórtice. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã e o sionismo político se destruam. O esboço de Pike continua, enquanto, ao mesmo tempo, as nações restantes serão forçadas a lutar contra si mesmas em um estado de complexa exaustão, física, mental, espiritual e economicamente. Em outras palavras, uma verdadeira guerra de atrito em escala mundial. Nações estão arrasadas e cansadas que perdem toda a determinação e estabilidade. Este cenário soa estranhamente familiar? Desde meados do século XIX, e especialmente à medida que entramos no século XXI, o Médio Oriente tem sido um caldeirão a ferver de conflitos. A tensão entre Israel e as nações islâmicas circundantes levou a múltiplas guerras e crises. Em outros lugares, o terrorismo e os conflitos ideológicos colocam partes do mundo islâmico contra o Ocidente. Não é preciso muita imaginação para ver como uma faísca neste barril de pólvora poderia escalar para um pesadelo global. De fato, a Terceira Guerra Mundial, vislumbrada por Pike, evoca diretamente o espectro do Armagedon, a última guerra profetizada na Bíblia. No livro do Apocalipse, o Armagedon é o lugar de reunião das nações para a última grande batalha. Apocalipse 16, verso 16. Surpreendentemente, há mais de 150 anos, a carta de Pike falava de uma terceira guerra mundial no Médio Oriente, que resultaria em Armagedon. Estaremos a viver à beira desse mesmo evento? É um pensamento arrepiante. Vemos manchetes de conflito do Médio Oriente e o aumento de tensões entre blocos religiosos e culturais. Assistimos a atos de terror ou surto de guerras que enviam ondas de medo por todo o globo. Temos que nos perguntar: serão estes os primeiros tremores do cataclismo mundial que Pike descreveu? Se sim, isso significa que há muito tempo alguém ou algo pretendia que o mundo moderno sucumbisse a essa confusão. É tudo parte do plano para finalmente levar as nações ao esgotamento? A Bíblia adverte sobre um tempo de tribulação e uma grande guerra, mas também nos diz para não sermos enganados pelas aparências. Pergunta em Lucas 21, verso 26, como nos últimos dias o coração dos homens desmaiará de medo olhando para as coisas que vêm sobre a terra. Não podemos afirmar com certeza se a Terceira Guerra Mundial de Pike já começou ou se ainda está por vir.
Mas o fato deste plano do século XIX ter delineado de forma tão precisa duas guerras mundiais e apontar para uma terceira faz-nos refletir. Isso nos urge a olhar para os eventos atuais com novos olhos e perguntar: o que está realmente a impulsionar os conflitos da nossa época? Por mais aterrorizante que uma guerra global entre o Islã e o judaísmo pareça, o plano de Pike teve uma reviravolta ainda mais perniciosa. Pois após a Terceira Guerra Mundial, o objetivo final não era simplesmente a exaustão do mundo, era forçar uma resolução espiritual final sobre a humanidade. Pike escreveu que, após uma terceira guerra, um período de turbulência sem precedentes seria desencadeado. Ele afirmou: vamos libertar os nihilistas e ateus e provocar um cataclismo social formidável, que em todo o seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto. Em outras palavras, aqueles que amam a destruição, nihilistas, e aqueles que não acreditam em nada, ateus, seriam soldados para causar estragos. Praticariam atos de extrema selvageria e derramamento de sangue, criando um cenário de pesadelo, de violência e desespero. A sociedade desmoronaria sob o peso da ilegalidade, e as pessoas em todos os lugares veriam a terrível realidade de um mundo sem fé ou bússola moral. O efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e das mais sangrentas turbulências. Pike continua descrevendo a reação das massas a essa revolta infernal. Então, em toda parte, os cidadãos, obrigados a defender-se contra a minoria mundial de revolucionários, exterminarão esses destruidores da civilização. Em outras palavras, pessoas comuns, levadas ao limite pelo terror e pelo caos, se levantariam e aniquilariam os nihilistas responsáveis pela carnificina. Os próprios eventos de destruição que foram desencadeados seriam, por sua vez, destruídos. Mas, tragicamente, a essa altura, o povo do mundo estaria completamente desiludido. Pike diz que estariam desiludidos com o cristianismo, cujos espíritos teístas estarão, a partir desse momento, sem bússola ou direção, e exaustos também pela ferocidade do ateísmo. Imagine sobreviver a uma guerra mundial e depois ver a sociedade desmoronar em violência e anarquia. Cada sistema de crença, tanto religiões quanto ideologias seculares, teria falhado aos olhos das massas. Em sua angústia, as pessoas estariam ansiosas por um ideal em que acreditar, mas sem saber onde prestar sua adoração, como marinheiros perdidos no mar, sem uma estrela que os guie. E aqui reside o cerne do plano. Nesse momento de máximo desespero e confusão, quando a humanidade clama por luz, será mostrada a verdadeira luz. Mas não é a luz que esperam. Pike escreveu que a multidão receberá luz pura através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, finalmente trazida à vista pública. Em termos simples, os arquitetos deste caos planejam revelar Lúcifer como Salvador e objeto de adoração para o mundo em ruínas. Depois que o cristianismo e o ateísmo forem ambos conquistados e exterminados, eliminados juntos como obstáculos duais, o palco estará preparado para entronizar uma nova religião global baseada na doutrina luciferiana. Na sua opinião, Lúcifer, que na Bíblia identifica como um anjo caído, é na verdade o portador da verdadeira luz e iluminação para a humanidade. Eles pretendem que após o grande cataclismo, as pessoas estejam tão desesperadas por esperança e ordem que abraçarão os ensinamentos de Lúcifer como a base de uma nova era.
É a isca e a troca definitiva. Criar uma escuridão insuportável para que as pessoas se agarrem a uma falsa luz. Deixe isso assentar. Um plano para destruir tanto o cristianismo quanto o ateísmo é um golpe mestre. E das suas cinzas, levantar uma nova fé centrada em Lúcifer. Isto não é mera especulação. Estas são as próprias palavras atribuídas a Albert Pike naquelas cartas de 1871. Isso faz arrepiar. Para aqueles de nós com uma visão de mundo bíblica, é um desafio direto a tudo que é sagrado. Um esquema para fazer o mundo inteiro adorar aquele que a Bíblia chama de diabo. No entanto, fomos avisados sobre esse tipo de engano final, não fomos? A Bíblia, na segunda carta a Coríntios 11, verso 14, alerta que Satanás transforma-se em anjo de luz. Em outras palavras, o mal nem sempre aparecerá com os chifres do diabo e um tridente. Às vezes, ele se apresentará como radiante, benevolente e sábio. A doutrina pura de Lúcifer, que Pike menciona, seria sem dúvida apresentada como alguma verdade avançada, uma nova iluminação para um novo mundo, algo para salvar a humanidade do seu desespero. Mas uma mentira é uma mentira, mesmo que ela brilhe. Se algum dia chegar tal momento, quando um mundo sofrido for convidado a unir-se sob uma nova fé iluminada que denuncia tanto a religião tradicional quanto o caos sem Deus, devemos lembrar que nem tudo que é chamado de luz é realmente luz. O cataclismo imaginado por Pike é aterrador. Mas tenha ânimo, este plano sombrio não é o único plano em ação no mundo. Sim, existem aqueles que conspiram para entronizar Lúcifer, mas também há um Deus que promete que o mal não triunfará. Bem, aí ficou o nosso documentário de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero também que vocês se lembrem daquela promessa que Jesus deixou em João 16, verso 33. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez digo, não importa o que venha no futuro, não importa o que tenhamos que passar. Se nós estivermos com Jesus, nós iremos triunfar. Eu encorajo, irmão, a continuar firme. O futuro pode ser sombrio, mas se estivermos com Cristo no presente, o futuro não pode nos assustar. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Pai, por estas verdades maravilhosas. Obrigado, Senhor, porque à luz da história nós podemos entender o presente e o futuro. À luz da sua palavra, nós podemos entender o que vai acontecer no futuro. Mas nós não temos medo. Nós temos mais confiança em que Jesus estará conosco momento a momento. Esta é a nossa esperança. Mantenha firme. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nos vemos amanhã na próxima apresentação. Até breve.